Foi muito bom estar lá, muito bom ouvir os testemunhos e ver o que Deus tem feito no campo missionário. E nós, como igreja, nós temos investido em missões. E todos os meses nós temos um compromisso com a nossa junta de missões estaduais, junta de missões nacionais, junta de missões mundiais. E a junta de missões mundiais da nossa Convenção Batista Brasileira é a maior junta missionária do mundo. Eu não vou me lembrar aqui, mas a gente está em muitos países pela graça de Deus. São quase 2.000 missionários no campo, sustentado pelos batistas brasileiros, tá? Então assim, já quero desafiar você, tá? A todo mês levantar uma oferta para missões. E fora essas 3 juntas missionárias, nós contribuímos também com a nossa junta de missões locais. E nós abençoamos também o campo de Florestópolis. Então assim, o Senhor deseja e espera que sejamos fiéis, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa, Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele escolheu usar das nossas vidas e do recurso que Ele tem nos dado para abençoarmos e semearmos no reino de Deus. Semana passada nós tivemos um testemunho aqui poderoso, né? Do Jeová Jirê, desse Deus que provê, desse Deus que cuida, desse Deus que abençoa, desse Deus que, aonde a gente não vê saída, Ele abre uma porta e Ele cuida da gente. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz na sua palavra, né? Olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não plantam e eles não colhem, mas o Senhor os sustenta todos os dias. E Jesus chega a dizer assim: vocês não são mais importantes do que esses aos olhos do Pai? Então, queridos, nós vamos ter um momento agora para nós entregarmos as nossas ofertas, o nosso dízimo, tá? E aí você pode fazer isso trazendo aqui à frente, você pode fazer isso também, né, usando o seu cartão. Nós temos a maquininha de cartão lá atrás, nós temos também uma chave Pix que vai aparecer aqui na tela, tá? Eu acredito que lá atrás também a gente tem um QR Code para quem deseja fazer a sua contribuição, a sua oferta, ou entregar o seu dízimo através, né, da chave Pix, do QR Code, tá bom? Já está aparecendo ali, ó, a nossa chave Pix é o nosso CNPJ. E queridos, fora todos esses desafios, né, e a responsabilidade de fazer missões é da igreja. É a igreja que o Senhor deseja usar. E na verdade a gente pode entender que faz parte do nosso propósito, da nossa essência em ser igreja, levar o evangelho do reino a cada canto deste planeta, né? Em todos os continentes, em cada aldeia, em cada tribo, em cada nação, em cada povo, em cada língua. É nossa responsabilidade, tá? Então assim, nós podemos orar. Às vezes a gente pensa assim: eu queria tanto dar mais, mas eu não estou podendo. Então ora e coloca isso diante do Senhor, e coloca diante do Senhor. Mas o fato é, não retenha porque você não tem o que você gostaria. Entenda que o dízimo é a 10ª parte que o Senhor requer da gente. 100% é dele, mas ele pede que a gente devolva a 10ª parte. Tudo é dele, mas ele diz: 90% você pode suprir as tuas necessidades, investir, abençoar a sua vida, a sua casa, mas 10% nós precisamos devolver ao Senhor. E geralmente nós fazemos isso como? Entregando na casa do tesouro, entregando na igreja aonde eu congrego. Às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas eu vou entregar numa outra igreja. Ah, eu tenho igreja no meu cunhado, não. Se você congrega aqui, entrega aqui. E entenda que você entrega para o Senhor, você não está entregando para o pastor, você não está entregando para a igreja, você está entregando para o Senhor. Mas a igreja administra isso, tá? E nós batistas, né, e sempre tem gente nova chegando,
nós batistas, nós temos uma diretoria administrativa, nós temos um primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, nós temos um conselho fiscal. Então a forma como nós, Igreja Batista, lidamos com o dinheiro, a gente procura ser o mais transparente possível, tá? Então você tem a convicção de que quando você entrega a sua oferta para o Senhor aqui, esse dinheiro vai ser usado com responsabilidade, tá? Para promover o reino, para semear no reino, para abençoar esta igreja. Esses dias atrás eu recebi alguns orçamentos. Hoje o menino veio falar comigo, pastor, viu os orçamentos? Falei, rapaz, mostra agora para mim. Então assim, nós temos muitas necessidades como igreja. Não sei se é sabido de todos, né? Mas o pastor Wesley, a partir desse mês, passou a ser contratado pela igreja de forma parcial. Glória a Deus mesmo, tá? Então a igreja também tem mais essa responsabilidade agora com o pastor Wesley, com a sua família. Então é muito importante, nós temos um face a face chegando, como a Vê falou, nós precisamos investir. A gente precisa comprar material, é muita coisa que precisa comprar para fazer as coisas girarem. E queridos, Deus tem nos suprido, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado. Mas nem todos têm sido fiéis ao Senhor. E nós precisamos entender que isso é algo entre eu e Deus. Eu já falei para alguns, falo aqui para a igreja toda, eu nunca fiz e nem penso em fazer de chegar para o tesoureiro, me dá um relatório aí para eu ver quem é dizimista e quem não é. Eu não sei se quem está ministrando aqui em cima se é dizimista. Eu não sei se os pastores, se os líderes da igreja, os líderes de célula, eu não sei se são ou não são, mas é algo de cada um com Deus. Mas o fato é, quando eu deixo de obedecer, eu estou abrindo brecha para que o devorador me toque. O Senhor diz isso lá em Malaquias. Não pensa que a gente fala assim, eu não vou dar e Deus vai me castigar. Deus não castiga se você não der. Só que você, pela desobediência de não dar, você está abrindo uma brecha na sua vida. Toda desobediência a Deus abre uma brecha nas nossas vidas. E a palavra diz, não deis lugar ao diabo de nenhuma forma. De nenhuma forma. Então, queridos, vamos ser fiéis ao Senhor. Porque quando eu sou fiel ao Senhor, eu estou expressando a minha adoração a Ele, eu estou expressando a minha confiança nele, de que Ele cuida, de que Ele abençoa, de que Ele me cerca com os seus cuidados. Eu expresso a minha fé. Quando em Malaquias o Senhor diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vou abrir para vocês as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. O contexto era de escassez. Por isso que o Senhor diz, trazei e fazei prova de mim. O único momento na Bíblia onde você vai ver Deus dizendo, fazei prova de mim, é nessa questão. É na questão dos dízimos. Então, queridos, o Senhor está dizendo para nós, eu vou garantir o cuidado sobre a sua vida. O cuidado sobre a sua vida. Tá? Nós não podemos converter só o coração ao Senhor. Nós precisamos converter o bolso também. E viver em obediência. E desfrutar da provisão, do cuidado e da bênção do Senhor. Queridos, uma das coisas mais especiais que nós podemos experimentar é viver debaixo do cuidado de Deus. É viver experimentando o cuidado de Deus. De saber que num momento não tem como, mas o Senhor vai lá e faz. Eu acho que eu já compartilhei com vocês uma vez, eu tive o desejo de tomar um caldo de cana, e eu não tinha 50 centavos, que era o que custava na época. E Deus mandou alguém e me convidou para tomar um caldo de cana. E eu ainda fiquei meio assim, né? Falei, não sei, estou meio com pressa. Não, eu pago.
Então tá bom. Então vamos passar esse tempinho. Queridos, desfrutar do cuidado de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, tá? Então, confie no Senhor de todo o teu coração. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar da tua família. E você está semeando na terra mais fértil do planeta o reino de Deus. Amém? E o Senhor vai fazer multiplicar na sua vida, e o Senhor vai fazer multiplicar na casa do tesouro também. Amém? Cadê um som? Põe a musiquinha aí para rodar mais alto. E você pode nesse momento então vir, entregar seu dízimo, sua oferta, ou fazer de forma online. Mas vamos ter alguns minutos agora para isso. De bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. A vida é muito boa pra só ficar parado. A vida é tão simples e a gente complicado. A vida é muito certa pra sempre estar errado. Pai querido, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque podemos olhar para o Senhor e ver o Jeová Jireh, o Jeová provedor. Podemos ver o Deus que cuida das nossas vidas, que cuida da nossa casa, que cuida das nossas necessidades, que cuida da vida dos nossos filhos, que promove bênção sobre nós, no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor todo o dízimo e toda a oferta, consagramos ao Senhor, porque ao Senhor pertence. Deus querido, que a Tua bênção esteja sobre a Tua casa, e que as necessidades da Tua casa sejam supridas, e a Tua casa tenha condições, ó Deus, de investir e semear no Teu reino. E Deus querido, de uma forma muito especial, eu peço a Tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada pessoa que tem ofertado, tem contribuído, tem devolvido, Senhor, a Ti aquilo que o Senhor exige de nós. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada casa, sobre cada família, e possamos ver o cuidado do Senhor diariamente sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu ia chamar a Aline para dançar na hora da música, mas eu vou chamar ela agora aqui. Se ela vai dançar, eu não sei, né? Mas hoje à tarde nós estávamos juntos e meio que de uma brincadeira, né, eu vi algo que entendi que o Senhor estava realmente conduzindo. Então eu fiz o desafio para ela, e ela aceitou o desafio. Mulher de coragem, tá? De ser instrumento de Deus para trazer uma palavra da parte dele ao nosso coração, tá? Então nós vamos orar pela vida da Aline, colocá-la diante do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-la da forma que Ele deseja, Às vezes Ele vai fazer algo até diferente do que ela imaginou, mas Ele está no controle, e é Ele que nós queremos ouvir. Então, de certa forma, se fosse eu, se fosse qualquer outro, a nossa oração sempre é para que a gente diminua e o Senhor possa crescer nesse púlpito, que a nossa voz se cale e a voz do Senhor possa ecoar
neste lugar, em cada coração. E eu creio que o Senhor Jesus escolheu este culto, este momento, para trazer uma palavra através da vida da Aline. E eu vou ser bem sincero, eu sei que ela ministrou aqui ontem, eu falei para você, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então assim, eu nem perguntei para ela, mas você vai falar sobre o quê? Mas eu sei que o Senhor está nos conduzindo, tá? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Pai, nós amamos ao Senhor, porque o Senhor faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. E a sua maneira sempre é o melhor. Às vezes não é como nós queremos, como vimos Naamã nas últimas semanas. Às vezes não é do jeito que nós queremos, mas o Senhor sempre faz da forma que precisamos. E Deus querido, nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor agora. E Pai, que ela possa ser instrumento do teu poder, instrumento, ó Deus, da tua palavra, que a tua palavra possa fluir através da vida dela, e Deus querido, do jeito dela, o Senhor possa trazer ao nosso coração, ó Pai, a tua poderosa palavra, no nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito a tome a voz, tome a boca, tome a mente, tome os olhos, os braços, e que o Senhor use da instrumentalidade dela, Pai. E ó Deus, ela teve coragem para aceitar esse desafio, e que o teu Santo Espírito a encha de ousadia para falar aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Estou aqui de novo, gente. Cadê as mulheres que estavam aqui ontem com a gente? Levanta a mão. Sou eu de novo. Hoje, quando eu cheguei, uma pessoa me parou ali na porta e falou assim: Aline do céu, ontem foi só chapuletada. Falei, é verdade, foi para mim também. E eu queria te falar uma coisa. Eu falei isso aqui ontem e eu vou repetir novamente. Eu não sou pregadora, tá bom? Então tenham compaixão e misericórdia com a minha vida. Apesar da Ana Luísa tirar sarro de mim, sabe? Ficar me alugando e tal, eu não sou pregadora. Então, tenha comigo a mesma misericórdia que você gostaria que fosse exercida sobre a sua vida. Tá bom? Eu prometo dar o meu melhor. Mas eu não tenho nem 3 pontos. Tá bom? Semana passada, a Vê falou assim para mim: Aline, eu queria que você falasse no culto de mulheres. Nossa, Carla, a gente está bem juntinho de novo, hein? E eu falei assim: Vê, sobre o que ela? Eu queria que você falasse sobre o resumo do que você leu, que foi Atos 2. E eu falei assim: tá bom, pode ser. E eu fiquei a semana toda remoendo essa palavra, esse texto bíblico. E todo dia eu falava: Deus, precisa fluir, precisa acontecer, eu preciso de uma palavra. E palavra nenhuma acontecia. Eu só tinha um pequeno esboço. Vê, Deus é fiel. Hoje veio o próprio Fábio, gente, ó, nossa. Me achei agora, ó. Obrigada, Fábio. E eu não conseguia ter uma palavra, por mais que eu tentasse. E aí, quando foi ontem, eu falei assim para o Wesley, eu falei, azedou, porque eu só tenho um resumo que eu postei lá no grupo do discipulado e eu não tenho mais nada para falar. Não flui nada, eu não consigo. E foi passando sábado de manhã, foi dando sábado depois do almoço, e nada acontecia. Quando foi perto das 4 horas, eu estava sentada na mesa, eu olhei para o Wesley assim e falei, já sei. Não é para eu falar sobre Atos 2, Deus está falando outra palavra no meu coração. Eu falei, é loucura, mas Deus está falando. Ele falou assim, se Deus está falando, faz. Eu sei que das 16 até as 18, eu consegui elaborar o que eu ia trazer ontem à noite.
E eu tive claro entendimento de que foi algo que Deus ministrou ao meu coração, de que era algo que Deus tinha preparado para nós. Então, o que eu vou falar aqui nessa noite, gente, é algo que Deus ministrou ao meu coração primeiro. Foi algo que Deus tratou ao meu coração primeiro. Que você tenha um coração sensível para entender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós de forma individual. Não é chapuletada, é em amor. É para que a gente possa passar pelos processos e desfrutar em plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, 17. Outra coisa, foi uma palavra que Deus ministrou ontem. E eu falei isso para as mulheres ontem. Eu falei, se eu ficar agarrada ao papel, me entendam. Tem coisas que não estão aqui ainda. Eu preciso voltar para o papel. Então é 1 Timóteo 5,17. Amém? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Hoje eu queria falar especialmente voltado para líderes, líderes de célula, pastoreio, líderes de ministério, tá bom? Líderes espirituais envolvem pastor, ministro e líderes de ministério. Ser um líder é um privilégio, porque ele é um anunciador do evangelho, porque ele oferece aquilo que é eterno. Então o seu líder, ele te oferece algo que não é terreno. Ele te oferece algo que não é dessa terra. Ele te oferece algo que é eterno. É a eternidade, é o céu, é uma vida eterna com Cristo. Então, um líder, ele faz o quê? Ele oferece para você algo que é intocável, algo que é para sempre. Ser um líder é muito mais amplo, porque não se restringe a 4 paredes. Um líder, ele dá destino e ele dá esperança. Quando a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, uma situação de morte na família, uma situação de saúde, uma situação de desemprego, um líder fala para você assim, ó, não posso te atender hoje porque não é domingo. Um líder fala isso para você? Vamos, interage aí comigo, porque eu não sou pregadora e eu preciso, assim, de ajuda. Combinado? O líder, ele fala isso para você. Regi, não posso ir em Cambé hoje, porque é quinta-feira. Eu vou só domingo. Se o morto aguentar até domingo, eu chego aí. O líder te fala isso? Não. O líder prontamente sai das 4 paredes desse lugar aqui. E ele está lá pronto para você e por você. E quando ele está pronto para você, ele faz o quê? Ele te dá um destino, ele te dá uma esperança. Ele não chega lá com uma cara pálida sem ter exatamente nada para te oferecer. Ele chega lá e ele te traz uma palavra de esperança, ele te traz um consolo. Um líder é alguém que ele está sempre pronto, ele está preparado. Líderes, eles são escolhas de Deus. Você crê nisso? Que um líder, o seu pastor, a sua pastora, é alguém que Deus escolheu para que ele estivesse como uma autoridade sobre a sua vida? Líder é uma escolha de Deus para minha e para a sua vida. Líderes espirituais são designados pelo próprio Deus
porque Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Líderes entregam a sua vida em prol daquele que um dia deu a vida por nós. Então, quem escolhe a sua e a minha liderança é Jesus Cristo. É Ele quem coloca os líderes sobre a nossa vida. E esse líder, ele dá a vida dele, ele renuncia a vida dele em prol de algo que é muito maior. Em prol de algo que é eterno, de algo que é duradouro. Então, quem coloca um líder sobre a nossa vida é Deus. E esse líder, ele se entrega na sua totalidade em prol do reino de Deus. Líderes são representantes de Deus na terra. Líderes são embaixadores de Deus nessa terra. Quem sabe aqui o que é o que o embaixador faz? Me ajuda aí. Representa uma nação, é isso mesmo? Cadê os estudantes aí, a galera nova? É isso, né? Líderes são embaixadores de Deus na terra. Embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Ou seja, o embaixador de Cristo representa o próprio governo de Cristo. Então, o seu líder, ele é o embaixador de Jesus nessa terra. Ele é uma extensão do reino de Deus nessa terra e sobre a minha e a sua vida. O líder faz bastante coisa, né? Ele tem que estar pronto, ele tem que ter uma palavra daquilo que é eterno, ele tem que te dar um destino, uma esperança, ele te dá direção nos momentos difíceis. O líder, hoje à tarde virou até uma brincadeira, né? Porque a Lorena precisou que o pastor viesse aqui ontem à noite, porque ela esqueceu o celular dela. E ela ficou com medo que chovesse e molhasse o celular dela ali na muretinha. E o pastor Wagner, com a roupinha de corrida já, correu aqui igual um The Flash e salvou o celular da Lorena. Porém, entretanto, não é só isso que um líder faz. O líder, ele te ajuda em qual horário for, se você precisar numa madrugada. Quem aqui já precisou de alguém altas horas da noite, do seu pastor, alguém que já ligou e ele estava lá prontamente a te atender? E um líder, ele tem inúmeras funções, né? E uma delas é essa: estar sempre pronto. Porém, ontem eu fui pesquisar algumas coisas de porquê, se um líder, ele é uma pessoa tão especial, ele é alguém que Deus colocou, que Deus instituiu, que Deus colocou como autoridade sobre a nossa vida. Por que é que existe nos dias de hoje tantos líderes cansados? E eu queria falar alguma coisa com você. Pesquisas apontam que muitos líderes pensam em deixar o seu ministério e que, se os ministros pudessem escolher novamente, eles não exerceriam o ministério atual. Não é forte isso? Como é que alguém que eu falei acima, que são pessoas que Deus designa, que são escolhas de Deus, são embaixadores de Deus, por que é que será que eles não escolheriam estar no lugar que estão hoje? Porque é que pessoas que anunciam a vida, que são os pastores, os líderes, estão por aí pregando e anunciando a vida, o reino. Por que é que será que essas pessoas tiram a sua própria vida? Vocês já ouviram falar? Levanta a mão para eu não ficar no vácuo, tá? De pastores que se suicidaram, por exemplo. Alguém aqui ouviu falar? Bastante gente. Porque é que esse pastor que anuncia a vida, um belo dia decide tirar a sua própria vida. Você já se perguntou isso? Por que será que líderes decidem tirar a sua vida, sendo essa liderança algo tão nobre? Muitos líderes têm perdido a chama,
tem se sentido desanimado, se sentido cansado. Existem esgotamento físico e emocional. Existem conflitos relacionais da igreja. Existem pessoas extremamente difíceis de se relacionar. Somos descontentes, somos ingratos e somos insatisfeitos. É mentira isso? Somos ou não somos? Somos ou não somos? Nossa memória é de peixe. E a gente se esquece facilmente de tudo aquilo que nos é dado, que nos é entregue, que nos é feito. Atrelamos a nossa liderança à produtividade. Atrelamos a nossa liderança aos conceitos e achismos. E muitas vezes nós machucamos a nossa liderança sem dó e nem piedade. Baseado nos nossos achismos, nos nossos conceitos. Mas eu acho que o pastor Wagner, ele é meio cozido. Acho que às vezes ele faz um pouco de corpo mole, né? Não acho que ele está produzindo para ganhar o que ele ganha, não. Por que a pastora Verusca não ajuda mais? Aquele monte de mulher lá precisando e não se mexe, não faz nada. Gente, vão se coçar. Por quê? Porque eu acho. O eu acho fere, machuca, dói. A gente acha demais. O nosso achismo faz essas pesquisas de pastores e líderes desanimados e desmotivados crescer. A V fala, e ontem eu falei isso com as mulheres, que quando ela precisa escolher uma equipe para servir no face a face, ela tem 3 arrepios diferentes. Por que será que ela tem 3 arrepios diferentes? Porque eu e você, a gente acha demais. A gente acha que ela não escolheu certo. A gente acha que ela não orou. A gente acha que não está legal. A gente acha que o jeito que ela está fazendo não é o jeito correto. A gente acha. Sem dó e nem piedade. A gente não exerce sobre a nossa liderança a mesma graça e misericórdia que a gente gostaria que fosse exercido sobre a nossa vida. Porque quando é comigo, precisa ter graça, precisa ter misericórdia, precisa saber falar. Mas quando é com o outro, essa mesma graça e misericórdia, ela tem um peso e uma proporção bem diferente. A igreja é o lugar onde se prega o amor e se anuncia o reino dos céus. Mas às vezes esse amor ele só tem sido para os de fora. Vocês concordam com isso? Aqui é o lugar onde a gente prega o amor, a gente prega a esperança. Só que às vezes esse amor só vale com os de fora, não vale com os de dentro. Um exemplo que eu trouxe ontem. Às vezes a gente pega lá, pastor X que está bombando aí agora, é o atual do momento, e a gente fala, meu, que palavra, nossa, que texto, como que ele pôde ter esse entendimento e compartilhar tal coisa? Me tocou, que palavra abençoada. Sendo que de domingo a domingo, dia após dia, você tem recebido aqui, nessa igreja local.
Deus te colocou aqui, e Deus colocou aqui líderes e pastores, o qual também tem te dado de beber, domingo após domingo, e muitas vezes você não honra uma palavra que Ele trouxe. Eu não honro uma palavra que Ele trouxe. O de fora tem muito mais credibilidade do que os de dentro. O de fora parece que sabe muito mais do que os de dentro. Os de fora têm muito mais a oferecer do que os de dentro. Às vezes parece até que os de fora são muito mais espirituais e crentes do que os de dentro. É mentira, gente. E às vezes quem está aqui, se dando, se doando, sendo representante de Deus nessa terra, embaixador de Deus, uma extensão do reino de Deus, ele não tem a mesma honra e o mesmo valor dos de fora. Vivemos um tempo onde pessoas falam mal de pastores, falam mal de liderança e desprezam aquele a quem Deus escolheu. Quando a gente fala mal, quando a gente escolhe beber de outras fontes, a gente está desprezando aquele a quem Deus escolheu e instituiu sobre esse tempo, sobre a minha e a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você ouvir uma outra palavra, uma outra pregação, você fazer um seminário de igreja X, de igreja tal, seja errado. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a honra, ela precisa ser destinada ao lugar certo. A honra precisa ser destinada ao lugar certo. Só que nós somos exigentes e nós cobramos, na maioria das vezes, aquilo que nem nós mesmos fazemos. A gente exige mesmo, a gente cobra mesmo, a gente acha mesmo, mas a gente não faz é nada. Absolutamente nada. A gente acha que de repente podia ter sido feito assim, chegado tal horário, marcado com fulano, tá mais perto dos homens, mas a gente mesmo não faz nada. Afinal de contas, eu trabalho demais. Eu tenho meu trabalho, a minha empresa, eu tenho minha faculdade, eu tenho meus filhos, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, eu tenho meu papagaio, meu cachorro. Eu tenho. O seu líder também tem. Seu líder tem família, igual você. Seu líder é pai e mãe, igual você. Seu líder é de carne e osso, igual você. Seu líder sente dores, sangra, igual você. Seu líder tem dificuldades, mazelas, debilidades igual a mim e a você. Ele é ser humano igual a mim e a você. Ele precisa de graça e misericórdia igual a mim e a você. Mas eu prefiro exigir e cobrar do outro aquilo que nem eu faço. É muito mais fácil eu falar do outro. É muito mais simples eu achar do outro do que ao meu respeito. Eu estava lendo ontem que os maiores embates que Jesus teve não foram com demônios, mas foram com pessoas. A traição daqueles a quem ele investiu tempo, o abandono de todos os discípulos no momento da cruz, o ovacionar da multidão gritando Barrabás, Barrabás. Pessoas ferem, pessoas machucam.
Gente ferida fere. E na maioria das vezes a gente vai fazendo isso no automático. A gente não percebe mais, a gente está tão consumido pelas circunstâncias, pelos afazeres, pelas tarefas, que a gente vai ferindo e a gente não está nem percebendo mais. A gente fere com palavras, a gente fere com olhar, a gente fere com desprezo, a gente fere falando mal, a gente fere olhando de cantinho de olho, a gente fere. Fere ou não fere? A gente fala ou não fala? Eu comecei falando que eu não estou aqui. Não é para machucar ninguém. Mas é para que a gente traga nessa noite uma reflexão sobre a nossa mente, o nosso coração. Do que é que a gente está fazendo com líderes e pessoas que Deus colocou no nosso tempo sobre esse lugar aqui. Deus, Ele tem infinitamente além e mais para fazer em nós e através de nós. Deus tem planos ao nosso respeito. Deus quer levar a nossa igreja a lugares maiores e mais altos. Mas primeiro Ele precisa tratar algumas coisas individualmente com cada um de nós. E a honra é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A honra é algo que Deus deixou para que a gente cumprisse. A gente cumpre tantas outras coisas. Mas Deus nessa noite nos chama para cumprir o princípio da honra. A minha oração nessa noite é que Deus nos levante como igreja para fazer a diferença e não para denegrir. Que nós possamos sair daqui nessa noite com a convicção: olha, eu quero fazer a diferença na minha igreja local e não denegrir. Porém, na maioria das vezes, é muito mais simples e fácil denegrir. Que a nossa voz, a partir dessa noite, ela possa ser levantada para abençoar e não murmurar. Murmuramos ou não murmuramos? Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui diferente. A nossa boca vai ser para abençoar, para orar e não para murmurar. Que sejamos instrumento de bênçãos e não de tropeço. Gente, ser instrumento de tropeço é tão fácil e sutil que a gente nem percebe. A gente é tropeço no momento para o outro, e quando você vê, já foi. Que sejamos nessa noite intercessores e não caluniadores. Caluniar parece, na maioria das vezes, muito mais fácil do que interceder. Interceder é pedir assim: ó Deus, sobre esse face a face que está aí, dá direção, coloca um governo, estabelece o teu trono. Senhor, leva as pessoas que têm que estar lá para que o teu reino seja anunciado, para que haja salvação, para que haja convencimento, haja mudança de mente. Mas às vezes a gente escolhe o caluniar. Poxa vida, de novo, a pastora Verusca não me escolheu.
Ô, amiguinha, você não acha que ela podia ter me chamado? Eu não estou faltando uma célula. Eu vou em todos os cultos do Move, entrei na intercessão, estou até na recepção agora. Eu fico lá na cantina no final, ajudo a vender as camisetas do Move. Poxa vida, não me escolheu de novo. O que eu vou fazer? Estou cansada. Mulher, quando ela quer, ela é o cão. Quando, na verdade, o nosso papel devia ser o nosso joelho no chão. Deus, dê a ela entendimento, sabedoria, discernimento, ousadia, que ela possa ver, ó Pai, além dos olhos, que ela possa ter entendimento do céu. Não, a gente, ao invés de interceder, a gente murmura e ainda contamina o coração do amigo. Nós emprestamos, na maioria das vezes, o nosso ouvido para quem a gente não deveria emprestar. A gente empresta o nosso ouvido onde uma conversa já devia ter cessado, acabado. Porque uma conversa só continua porque você está dando ouvido. Uma conversa só continua porque você está dando credibilidade. Eu estou dando credibilidade. Senão o assunto encerra. Senão a conversa cessa. Cessa ou não cessa? Quando alguém vem falar, trazer, né, agora, informação, a nível de informação, vou te falar isso, tá? Não é fofoca, não. Não estou falando mal, não. Se você falar assim, ó, fulaninha, vou te falar uma coisa. Melhor você procurar a pessoa, resolver com ela, eu não gostaria de ouvir. A conversa cessa. E quando a conversa cessa, no mundo espiritual eu estabeleço um processo de honra. Eu honrei a vida da pessoa que está sendo caluniada, sem mesmo que ela saiba. Quando eu honro, eu obedeço e eu concordo com uma designação que o próprio Deus estabeleceu. Quando eu escolho honrar a minha liderança, os meus pastores, eu estou obedecendo e eu estou concordando com algo que o próprio Deus instituiu. Eu estou concordando com aquilo que Deus faz. Gente, isso é muito sério. Quando eu honro a vida da minha liderança, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu concordo com você. O princípio da honra, ele muda a nossa história. O princípio da honra, ele muda a nossa vida. O princípio da honra, ele muda a história da nossa casa, da nossa família. Você quer um exemplo? Na sua casa, uma suposição. Na hora do almoço, é jogado lá na mesa assim, ó, diante dos seus filhos, diante de um parente que está visitando, a gente joga, ó. Ai, não concordei com aquilo que o pastor fez. Acho assim que foi equivocado, precipitado, não resolveu como tinha que ter resolvido. O teu filho está ouvindo, ele está absorvendo. A sua vizinha, o seu parente que está lá sentado com você, ele está ouvindo, ele está absorvendo. E automaticamente os nossos filhos passam a pensar e agir como a gente pensa e age. Eles vão reproduzindo aquilo que a gente faz. É por isso que o princípio de honra, ele muda a nossa vida. O princípio de honra, ele dá destino. O princípio de honra muda a história da nossa família, da nossa casa. Porque eles vão reproduzir exatamente aquilo que a gente faz. Aí crescem na mesma pegada. Crescem reproduzindo aquilo que ouviu e escutou dentro da nossa própria casa quando criança. O destino é o quê? É fazer igual a gente fez. Mas quando a gente muda esse princípio de honra dentro da nossa casa, a gente dá uma direção e um destino aos nossos filhos. A gente dá um destino para a nossa vida e para a nossa casa. A honra
ela nasce dentro do nosso coração. A honra, ela é uma escolha. Só que a honra se manifesta através das nossas atitudes. A honra nasce aqui dentro de mim e de você. Só que ela é manifesta através das nossas atitudes dia após dia. Então não tem como dizer que a gente honra quando as nossas atitudes estão sendo contrárias a isso. O meu coração honra, Aline. Não, eu honro sim. Só que a minha atitude, ela não tem sido de honra. Como que a gente pode dizer que a gente honra se somos contra as direções que nos é dada e resistimos àquilo que nos é falado? Não, eu honro sim. Só que quando algo me é colocado, eu resisto. Eu escolho andar contrário àquilo que me foi proposto. Gente, isso não é honra. Honra é eu escolher fazer aquilo que me foi direcionado, ainda que, guarda isso, ainda que eu não concorde. Nós nem sempre vamos concordar com tudo. Mas a honra estabelece um princípio de obediência, ainda que eu não concorde. Em Hebreus 13 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês? Deus está pedindo para a gente se submeter à autoridade que foi imposta a nós. Ainda que. Porque a gente leu no começo que foi o próprio Deus que estabeleceu os nossos líderes. Eles são embaixadores, eles são uma extensão do reino de Deus. São pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu acredito fielmente que muitas coisas não fluem e acontecem na nossa vida porque nós não aplicamos o princípio da honra. Gente, isso é muito sério. Muitas coisas nós não vivemos e não desfrutamos ainda porque nós não estabelecemos um princípio de honra. Para a gente colher a promessa, a gente precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. E uma coisa está atrelada à outra. Para eu receber as promessas que eu tanto espero, que eu tanto almejo, que eu tanto desejo, eu preciso cumprir os princípios da palavra de Deus. E é por isso que talvez muitas coisas ainda não estejam fluindo na nossa vida. Porque a gente ainda não entendeu e não estabeleceu esse princípio de honra. A Bíblia fala que a gente deve obedecer, ser submisso e tratar com amor em máxima consideração. Princípio de honra muda a história. Princípio de honra dá destino. Princípio de honra muda a nossa história, muda a nossa vida. E ontem eu falei para as mulheres assim que a gente estava sentada e eu desafiei elas a, diante de Deus, se em algum desses pontos que eu coloquei aqui, em algum momento da vida delas, elas entendiam que havia faltado princípio e honra para que a gente se colocasse de pé. Inclusive eu disse assim, se eu tivesse sentado eu já estaria de pé. Porque eu reconheço
E eu sei exatamente quais são os meus pontos e as minhas falhas. E nem sempre admitir isso é fácil. Nem sempre admitir as nossas mazelas, as nossas limitações e as nossas falhas é fácil. Dói. Dói ou não dói? Olhar para a gente e falar, olha, eu faço assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Dói. Mas eu creio. Eu creio que nessa noite Deus quer trazer conserto ao nosso coração. Deus quer trazer um novo tempo. Deus quer mudar a nossa história, a nossa trajetória. Deus quer alinhar coisas individualmente com a gente. Na terra prometida, só entrou Josué e Caleb. Sabe por quê? Você sabe por quê? Que só entraram 2 na terra prometida? Porque só esses 2 estavam alinhados com Moisés. Só 2 estavam alinhados com a liderança que estava acima deles. Com alguém que Deus colocou e instituiu ali. E só os 2 entraram na terra prometida. E o meu desafio nessa noite para você é que se você entende que em alguma área faltou honra, faltou compaixão, faltou misericórdia, eu queria aqui num ato de fé e coragem, de hombridade, indo contra todo o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque a gente é orgulhoso e vaidoso demais. Eu queria te desafiar a ficar em pé no seu lugar, reconhecendo diante de Deus, Deus, eu já agi assim, eu já fiz assim. Muitas vezes, Deus, até hoje eu sou assim. Só que eu queria te falar outra coisa. Se isso não é do fundo do seu coração, se isso não é algo que te trouxe entendimento, não faça por fazer, não. Não faça porque o outro fez, não. Faça mesmo de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Porque eu creio de todo o meu entendimento e de todo o meu coração que o Espírito de Deus, que sonda e examina a nossa mente, o nosso coração, Ele está aqui nessa noite e Ele quer trazer uma atitude de mudança e princípio de honra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre a nossa igreja. E ficar em pé exige muita coragem aqui dentro, ó. Porque eu preciso pegar a minha vergonha, o meu orgulho e guardar no bolso. Porque tem muita gente aqui hoje. Porque o que é que vão pensar de mim? Vão achar que eu saio por aí falando mal das pessoas. Vão achar de novo os nossos achismos querem determinar e impedir aquilo que Deus tem para fazer em nós nessa noite. Por mais simples ou insuficiente que você ache, eu tenho plena convicção